E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou em evento em Portugal que um alinhamento do Brasil com países do sul global seria extremamente perigoso. Ele destacou que tais nações apresentam fragilidades democráticas, o que poderia afastar investidores e mercados importantes do Brasil. Quem tem mais informações sobre esse discurso do governador de São Paulo é a Valéria Luizetti, que vai trazer mais detalhes do que falou Tarcísio de Freitas. Valéria, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Coba, a todos que nos acompanham. Pois é, uma fala impactante, principalmente falando de um fórum internacional tão importante para o cenário global e principalmente no momento em que estamos vivendo. O governador Tarcísio de Freitas participou de um painel neste fórum, no 13º Fórum de Lisboa, em Portugal, na manhã de hoje. O painel que ele participou se chamava Relações de Força Internacionais e Novos Blocos Militares, inclusive foi mediado pelo ex-ministro e também atual presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, que, trazendo um pouquinho aí do que aconteceu, Coba, chegou a chamar Tarcísio de presidenciável. Houve ali uma comoção, inclusive no evento, aplausos, e isso é um assunto à parte. Mas o que a gente está trazendo aqui, principalmente hoje, é essa fala bastante impactante de Tarcísio com relação a essa relação do Brasil com os países do sul global. E ele destacou exatamente como você trouxe, a fragilidade dos países, principalmente quando se refere ao campo político. Vamos ouvir o que ele disse. A gente está falando de países que têm uma grande fragilidade, que é justamente a fragilidade democrática, a falta de democracia. E isso talvez nos afaste dos maiores investidores e dos melhores mercados. É como se a gente tivesse um estoque de capital gigantesco para competir e a gente estivesse restringindo as nossas possibilidades a uma parcela muito ínfima, muito pequena deste capital. Logo em seguida dessa fala, o governador de São Paulo ainda assim reconheceu a força, dos países do sul global, considerando que é a maior população mundial, quase 50% da economia global, e inclusive, segundo ele, que tem uma relevância aí que chega a ser maior, inclusive, que o próprio G7, mas ele fez esse reforço, esse alerta para os riscos de alianças com esses países que, segundo ele, afastam das práticas recomendadas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o que pode, como você trouxe, afastar os investimentos internacionais no país. Tarcísio também se posicionou, Coba, com relação às tensões entre Estados Unidos e China e disse que o papel do Brasil nesse momento é de uma diplomacia neutra, um alinhamento com o interesse nacional, e destacou ainda que não existe amizade entre os países, o que existe de fato são interesses, colocando aí esse papel do Brasil na geopolítica internacional. O governador finalizou também sua fala dizendo que a geopolítica mundial mudou muito rapidamente e que o pessimismo recente deu lugar a um otimismo nos mercados. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a Lisboa na quarta-feira e deve retornar a São Paulo amanhã pela manhã, Coba. Muito obrigado, Valéria Luizetti, com todas as informações do discurso de Tarcísio de Freitas lá em Portugal a respeito desse alinhamento aí, que parece ser uma intenção do presidente brasileiro se alinhar com o Sul Global. O próprio bloco dos BRICS é uma demonstração disso. Como é que você vê, hein, o Fábio Piperno? Você acha positivo esse alinhamento ou você tem esses receios como tem o Tarcísio de Freitas? Não, eu tenho receio quando alguém, por exemplo, usa o bonezinho MAGA, até porque há setores que já estão perdendo. Aliás, por sinal, o repórter colunista Jamil Chad fez um levantamento publicado nessa semana de setores que já perderam em relação ao mesmo período do ano anterior. Veja, é claro que alinhamentos incondicionais, eles não são bons. É evidente que se você se alinha, faz um alinhamento incondicional a um determinado bloco, você, por tabela, está se distanciando de outros, isso é fato. Agora, quando um país se alinha a vários blocos e a tentativa de aproximação com a União Europeia também significa um alinhamento, isso é positivo. Então, o Brasil, que realmente está muito próximo dos BRICS, da mesma forma que está cada vez mais próximos inclusive, de países árabes, né? Enfim, o relacionamento é cada vez melhor. É
um país que tenta se alinhar cada vez mais ao bloco dos europeus. Então, eu não vejo grande distanciamento. É evidente que há um esfriamento nas relações com os Estados Unidos. Isso é muito localizado. É evidente que em algum momento tem que haver uma distensão maior com esse grande parceiro. Agora, imaginar que porque está próximo dos BRICS vai ficar longe, por exemplo, da União Europeia, aí também é forçar a barra. Quero te ouvir, hein, Segré? Você tem um receio? Você acha positivo? Como você enxerga este alinhamento do Sul global? É uma frase, um termo recente, mas que tem sido muito utilizado, né? Mas vamos contar para a nossa audiência, pode ter alguém que não sabe quais são os países do Sul global. África, América Latina, alguns países da Ásia, isso que se denomina como Sul global, né? Todo o hemisfério sul. Eu acho que não é bom para o Brasil ir nessa linha somente. Mas, de qualquer maneira, concordo com o Piperno que menciona de ter a possibilidade de se alinhar com várias pessoas ou vários blocos. Isso, Piperno, e você sabe disso, tenho certeza, é o que se denomina nas relações internacionais multilateralismo. Perfeito. Mas a própria Dilma Rousseff, hoje no começo do nosso programa, falou que o multilateralismo estava finalizando. Aliás, ela não consegue nem falar uma frase em português, imagina outro idioma. Mas o multilateralismo é a base fundamental para você não ter que brigar com um por se alinhar com o outro. Mas se você vê que a representante brasileira, presidente do Banco dos BRICS, está deixando o multilateralismo de lado, pelo menos na sua ideia, está nos obrigando a falar, vamos aqui ou vamos aqui. E nesse vamos aqui ou vamos aqui, o Brasil está escolhendo, na minha humilde opinião, o aqui errado. Mas ela não é mais uma autoridade aqui, né? Ela está emitindo uma opinião, né, Segré? Mas é representante brasileira. O Segré, aliás, o próprio presidente também falou. E nesse momento, inclusive, ela é uma representante da Rússia, né? Foi a Rússia que agora patrocinou a recondução dela à presidência do banco. Deus não sacuda. Não era, porque não era mais a vez do Brasil. Né? Então a Rússia falou, não, queremos que era a vez da Rússia e a Rússia optou pela Dilma. Era tão boa que queremos a Dilma mais uns 5 anos, 4 anos. O problema não é a concessão russa, é a cobrança da dívida depois da Rússia. Tem essa também, né, Alan Gani? Com certeza, né? O Putin de bobo não tem nada. Agora, a fala do Tarcísio eu acho muito pertinente, porque tudo depende como você faz esse alinhamento. Então, negócios com os países do BRICS, lógico que é bem-vindo e não dá para desprezar. Nem os Estados Unidos despreza. China hoje, né, tem muito negócio com os Estados Unidos, tanto é que existe aí uma tentativa de chegar num consenso durante com toda essa guerra tarifária, todos esses acordos aí protecionistas. Agora, então assim, não dá para você desprezar uma Índia, não dá para desprezar a China, não dá para desprezar a Rússia, que acabou se recompondo, né, uma grande produtora de energia e commodity. Então, se você ficar apenas no campo comercial, não há nenhum problema, é do jogo. Agora, o que não dá, e aí eu acredito que o governo brasileiro tenha esticado a corda, dando um passo além, é justamente o alinhamento ideológico, é escolher um lado ideológico, é sair do campo comercial e econômico e começar a dar pitacos ideológicos e geopolíticos. Isso não é bom. E você, hein, Zé Maria Trindade, como vê? Porque a crítica é justamente essa. São países que não respeitam direitos das mulheres, não respeitam direitos humanos, não tem democracia em alguns deles, né? A gente tem, inclusive, teocracias envolvidas nessas relações dos novos parceiros do Brasil. Qual a sua opinião, José Maria Trindade? O que fazer, né? Nós estamos num mundo em transição. Nós estamos saindo de uma tendência muito clara de globalização. Eu ouvi aqui em Brasília de pessoas que lidavam muito com projeções, né? Inclusive o Cristóvão Buarque dizendo, olha, já houve uma globalização de indústrias, não existe mais um produto 100% nacional, os carros, tudo, eles passam por vários países, então a globalização agora vai partir para o ser humano. O ser humano será globalizado e o mundo será uma aldeia global. Que nada, pelo contrário, deu uma ré danada e agora tudo está tomando uma inversão e os países estão se fechando, inclusive comercialmente, e formando blocos. O que já estava numa tendência ali de, vamos dizer, de
de redução dos poderes dos blocos comerciais. O Itamaraty, e nós temos uma escola aqui muito boa de comércio, de relações exteriores, também mudou o conceito, né? Aquele conceito de amigo, país amigo, país que tenha afinidades, isso mudou para negócio. E aí, de repente, o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, foca muito em comércio e pouco em relações, aquelas relações tradicionais entre países. E aí, isso está justificando tudo, quer dizer, não, mas o Irã é muito bom, a gente vai vender carne, vai vender não sei o quê. Não interessa o que fazem lá, né? E outro país lá, a Venezuela, mas a Venezuela racionalizou, né? Então, esta é a grande justificativa. E o governador Tarcísio tem toda a razão. É preciso ver isso com muito cuidado e não ir na frente arrebentando tudo, porque pode, num determinado momento, voltar ali os interesses. É claro que o Donald Trump, nesse momento, ele quer dar um freio de arrumação e mostrar que os Estados Unidos, por serem um grande líder mundial, não pode ceder sempre. Tem que cobrar e tem que receber vantagem. Esse é o momento. Mas daqui a pouco ele vai olhar e ver que o Brasil está jogando contra os Estados Unidos e pode se aliar aqui na América do Sul a outro país, como por exemplo a Argentina, e a Argentina já foi o parceiro prioritário dos Estados Unidos aqui. Então o que ele faz é um alerta interessante de que o Brasil tem que se ater às suas necessidades, às suas expectativas e não entrar na política de uma maneira tão de peito aberto assim, porque pode ter um revés e certamente terá.